deixar nossos clientes tranquilos em relação à decisão que eles tomaram, né, de sermos fornecedores deles nesse processo. Então, sei que é dúvida comum, né, sobre o novo marco, o Monitrip, o que vai impactar, o que vai mudar, o que não vai mudar. E esse webinar aqui é com esse intuito, tá, gente? Para a gente deixar, num primeiro momento, informado e todos alinhados, quais são os impactos e e quais são os prazos aí que a gente tem para fazer todas essas mudanças. Uma vez que estamos acompanhando esse processo desde quando estava sendo escrito, né? Alguns clientes que a gente fala um pouco mais, sabe, aqui, que a nossa agenda lá em Brasília, né, na NTT, ela é bem intensa, não só presencial como remota. Tive uma semana passada, tenho uma próxima amanhã, uma reunião amanhã, porque as ações do lado de cá também elas são gigantes. Mas vamos lá para o assunto que interessa a todos aqui, que eu não quero ultrapassar o tempo, né, que a gente está estipulado, né, de 45 minutos, de 40 minutos, entre 30 e 40 minutos, e já compartilhar aqui um conteúdo que nós preparamos com base no novo marco, tá? Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí a tela certinho? Sim. Ótimo. Tudo certo. Então, vamos iniciar aqui. Eu acho que todos aqui já conhecem a Trivia, né, como grupo de empresas com várias soluções, e dentre elas a solução que diz respeito a esse marco, que é o Monitrip, e no nosso caso o eTrip, fornecido pela empresa New GPS e Quadri Systems, né, que é a empresa que provavelmente tem o contrato com vocês. E vamos falar um pouquinho do marco, especificamente do marco regulatório, e basicamente o que a gente precisa saber de mudança, principal mudança, e o que vai impactar na nossa operação e no nosso dia a dia, aqui, principalmente com os dados enviados para a NTT. Então, eu acho que alguns de vocês sabem, mas vale a pena repetir, né? O marco regulatório, ele veio para substituir a 1770, que é o antigo regulação, né, de concessão. E eu acho que uma palavra que vai fixar muito, que bastante causa esse impacto é de concessão para autorização. Então, as empresas elas vão se habilitar e vão ter autorizações para fazer o serviço, a prestação de serviço de transporte passageiro interestadual e internacional aí. Então, o marco ele veio para isso, para regular, e veio para delegar a prestação de serviço, certo? E qual é o objetivo que diz lá no marco? Qual foi o objetivo maior para estruturar esse novo marco regulatório? Primeiro, garantir a prestação de serviço, né, adequada. E aí nós vamos entrar bem nessa nuance aí no como garantir essa prestação de serviço adequada. Aumentar a competitividade entre as empresas de transporte, né? Como consequência, ampliando alternativas para os passageiros, né? Para o transporte de passageiro aí. Então, esse foi o objetivo do marco. A mudança de concessão para autorização, com foco em aumentar garantir aquela qualidade de passar a gerir melhor aqueles dados e ter dados ali do transporte e aumentar a competitividade. Sendo assim, se ela veio para regular e veio para delegar a prestação de serviço, ela tem um mecanismo dentro do marco regulatório em que vai avaliar o desempenho de cada operadora habilitada ali, tá? E esses mecanismos para avaliar essas empresas de transporte,
ele vai avaliar as viagens, que são as autorizações cedidas pelo governo, pela agência, né? Através desse novo marco, certo? Então, aqui nós vamos focar, sim, nesses mecanismos que eles vão utilizar para avaliar o desempenho dessas autorizações, certo? Esse é o nosso principal bate-papo, tá? Então, o marco, ele se resume desde as regras lá para você se habilitar, as regras que vão para avaliar essa a prestação de serviço da empresa de vocês. E nosso foco aqui vai ser a parte de avaliar, tá? Muito mais do que as regras para se habilitar. E aí eu sei que aqui também tem algumas pessoas da área jurídica, né, da parte jurídica, que lê a norma como um todo, né, assim como a gente fez também, óbvio, para pegar alguns pontos que na avaliação vai valer para pedir novas autorizações, mas aqui o nosso foco vai ser muito mais na prestação de serviço. Tá, Brenda, mas o novo marco é uma coisa, o Monitrip é outra? Sim, são duas coisas distintas, porém complementares, vamos chamar assim. O Monitrip, ele veio, né, há alguns anos, né, vocês todos aqui, a grande maioria são nossos clientes do Monitrip, aliás, acho que quase 100% das pessoas aqui, vocês são nossos clientes Monitrip, né, através da Quadra e da News. E ele é um sistema de monitoramento que a gente transmite dados. E o que o Marco vem dizer sobre o Monitrip? Ele deu um pouquinho mais de força para o Monitrip, porque dentro do marco regulatório está dizendo lá claramente que os dados onde ela vai avaliar os desempenhos das prestadoras de serviço vão ser os dados provenientes do sistema de monitoramento, que é o Monitrip, tá? Por isso que a gente vai falar do impacto do novo marco no Monitrip. Entendeu? E o que seria esse avaliação de desempenho para a NTT no novo marco? Lá no novo marco está escrito, né, como eu falei, que toda autorizatária e todas as viagens deverá enviar obrigatoriamente os dados, as informações pertinentes àquele serviço prestado através do Monitrip. E é dali que ela vai tirar todos os dados para avaliação até econômica, tá? Do mercado. Então, isso é uma coisa importante para vocês terem. Porque eu posso ler a regulamentação inteira, né? E mais para o final, da metade para o fim, vai falar sobre essas avaliações de desempenho, ela diz, inclusive, supervisão do mercado. Só que antes, quando fala regras de viagem, regras de termo, como você conseguir um termo de autorização, como habilitar uma empresa, lá ela chama toda hora a supervisão do mercado através dos indicadores de desempenho. Por quê? Porque uma empresa ela não pode se habilitar, por exemplo, se ela ficar num certo nível alguns anos anteriores. Ela não vai conseguir uma nova TAR se ela ficar em determinado nível no ano anterior, num período de avaliação anterior, entendeu? Por isso é tão importante a gente entender esse processo, que leva quase metade da resolução, assim, um pouco mais para o final, mas leva uma boa parte do marco regulatório falando sobre essa análise de transmissão de dados. Então, quando ela fala ali sobre a transmissão de dados, ela cita o Monitrip. Ela fala que vai vir proveniente, essa supervisão do mercado vai vir proveniente dos dados do Monitrip, que é a resolução 4499. E não só diz que vai ser através da 4499, como ela já dita quais são os dados que ela já quer avaliar. Entendeu? Então, a 4499, ela não muda. Né? Não muda, sim. Ela vai mudar estruturalmente, parte mais... a parte mais, vou chamar técnica, tá? Técnica da transmissão de dados, mas não na essência dela, tá?
A NTT em relação ao monitoramento, tá? Então, se ela diz que ela vai receber os dados provenientes do Monitrip, ela não diz que ela só vai receber aqueles dados que tá lá no marco regulatório. Lá no Monitrip tem todos os dados de controle de viagem. Controle de viagem, controle de jornada de motorista, registro de ocorrências, parada, velocidade, localização, início, fim de viagem, quem é o motorista, qual carro está executando, número de pessoas transportadas, bilhetes cancelados, bilhetes vendidos. O Monitrip, ele continua sendo dividido em dois grandes grupos grandes, né? Vamos chamar assim, dois dados informacionais, um dado proveniente do não embarcado. O que é isso? Nada que está dentro do carro. E os dados que é proveniente do carro, tá? O que é não embarcado? Saque e vendas, tá? Então, o Monitrip, ele divide em essas duas etapas. Saque e vendas. Desculpa, não embarcado e embarcado. Para o não embarcado é saque e vendas. Tá fora do carro, da operação. E o que está dentro do carro? Todo o resto. Aí o pessoal comenta, mas então eu posso mandar meu bilhete, aí lá no carro não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho que mandar também os bilhetes ali que são embarcados. E no novo marco diz que eu tenho que mandar o no-show, que é os bilhetes não embarcados. Então, de qualquer forma, a integração do sistema embarcado tem que estar muito forte com o sistema não embarcado, tá? Que é o sistema de cada um de venda e cada um tem o seu aqui, ok? Então, o que acontece? Eu vou dar somente um exemplo, tá, gente? Em um bilhete que eu transmito para a NTT, que a gente transmite para a NTT, tem aproximadamente 29 dados que ela pode utilizar para fazer qualquer avaliação, certo? Brenda, quais são esses dados? Vários. Nome do passageiro, ali, início e fim, local de origem, destino, tempo de viagem, prefixo, paradas, tarifa, ICMS, número de BPE, data, enfim, data da venda, data... Tem várias informações naquele único bilhete, né? Então, a gente vai falar dos dados principais aqui, mas a gente não pode esquecer que o Monitrip ele tem outros dados que a gente já transmite para a NTT, tá? Que a gente já transmite para a NTT. Então, o que nós vamos focar nessa webinar? Quais são, então, no novo marco, as avaliações de desempenho que eles vão ter, que é através, que a gente já entendeu, que é através do E-Trip, Monitrip, que muitos de vocês já têm contratado até completo, né? Enfim. São 4 principais, tá? Que está descrito no novo marco. Tá até a forma de cálculo. O primeiro deles é o cumprimento de viagem, o segundo, a transmissão de bilhete, o terceiro indicador de desempenho é pontualidade e o quarto, generalidade. Então, gente, basicamente, tudo que a gente tinha aprendido ali de nível 1, nível 2, nível 3, não vai a partir do momento de transição, né? Que eu vou falar isso também aqui para vocês, desse período de antigo para novo marco, né? Não vai, o formato mudou completamente, né? Uma das principais coisas que eu também gostaria que, alguns pontos é importante vocês saberem, né? Uma das principais coisas que a NTT mudou em relação a níveis de desempenho e avaliação a empresa, ela vai ser habilitada. Ótimo, beleza. Aí depois ela vai pegar a autorização, né? Que é o termo de autorização ali de uma linha, e eu vou chamar aqui Rio-São Paulo, por exemplo. Ela tem a TAR para aquela linha, certo? As avaliações vão ser todas em cima de uma TAR. Todas, tá? Brenda, mas já não era assim? Não era assim. Eu acho que eu não vou nem comentar como era para a gente não confundir um pouquinho a cabeça de vocês, daquele 70%, prefixo, tinha que mandar um prefixo,
né? Um bilhete, pelo menos, de cada prefixo, não, acabou aquilo ali, tá? Então, vai ter uma autorização ali, um termo de autorização, e naquele termo de autorização, eu posso fazer vários serviços ali que vai todo cair, quando você executa aquele serviço Rio-São Paulo, todos vão cair para aquela mesma TAR, tá? Estou falando de execução. Ah, serviço leito, cama, convencional, carro XYZ, entendeu? Todos vão cair numa mesma autorização, certo? Seções, subseções e etc. O que muda um pouquinho já, porque hoje o conceito é de prefixo e tem as variações de prefixo, né? Então, hoje já vai mudar um pouquinho em relação a isso. Então, a gente vai ter o desempenho de cada indicador e aqui nós vamos passar por cada indicador desse, tá? Vamos lá. Esse é um ponto importante para vocês já terem. Vamos entrar agora e vai avaliar por cada indicador do nível 1 ao nível 4, sendo 1 o melhor nível e 4 o pior nível, para cada desempenho daquele. Vamos para o primeiro, né, de cumprimento de viagem. O de cumprimento de viagem. A NTT, ela espera receber todas as viagens que ela deu a habilitação para executar. Então, naquela TAR. Então, eu libero uma TAR, uma autorização para uma empresa de transporte, que é habilitada, óbvio, e aquela TAR ali é Rio-São Paulo, e ela vai habilitar várias viagens ali, certo? E aí, no novo marco, você vai dizer quais são as viagens só que ela está atendendo a regularidade mínima e as demais são viagens que vão ser validadas. Sai um pouquinho daquele extra, porque você vai ter os 150% lá na NTT, não vai existir 150% da NTT mais. Toda viagem, ela é autorizada e ela é habilitada, tá? Toda viagem. E aí, ela está dentro de uma TAR. E essa TAR, ele vai olhar o cumprimento de viagem. E o que é? Eu vou transferir. Ficou mudo. Brenda, ficou mudo. Ficou mudo aí. Volta aí, por favor, um pouco. Ficou mudo. Oi. E o que muda, tá? Então, eu não sei até onde vocês pegaram, mas a NTT espera receber o cumprimento de viagem, né? Como? Vocês vão ter lá uma TAR, né? Uma empresa habilitada, vão ter uma TAR, que é uma linha Rio-São Paulo, por exemplo, e várias viagens que vocês solicitaram autorização ali, que vai cair tudo para dentro dessa TAR, certo? Que você tem autorização para fazer aquela. Dentre essas viagens, algumas vão estar na regularidade mínima, ok? Isso aí é mais para frente que a gente vai olhar para que vai servir. E outras não, mas toda viagem ela vale para o cumprimento de viagem, para o indicador de cumprimento de viagem. Toda viagem ela vai ter uma autorização e ela vai ter um código único, né? E nós estamos acompanhando isso, acho que meu responsável aqui pela trivia deve estar aqui, porque tem muita gente, né? 148 pessoas aqui. Então, o que acontece? Ele está acompanhando, ele está desenhando, ele está escrevendo, entendendo junto com a NTT, o Rodrigo Dias, né? Entendendo junto com a NTT como que vai formatar, como que aquela viagem vai receber um código único, como a gente já pratica aqui, algumas boas práticas a gente está conversando com a NTT para fazer, mas ela, enfim, vai dar autorização para cada uma. Sendo assim, eu vou transmitir no Monitrip o início e o fim daquela viagem, certo? Para a NTT, existem viagens válidas, tá, gente? Essas viagens válidas, elas são as viagens que ela tem início, que ela tem fim, que ela tem um motorista que está habilitado lá direitinho na NTT, o carro está cadastrado direitinho, porque eu transmito tudo isso. E outra coisa que eu deixei até ali embaixo, ela pede agora que uma viagem para considerar válida, ela tem que ter, no mínimo, 80% da sua transmissão de lat, long e localização. Brenda, como é que seria esse cálculo? Eu tenho uma viagem que sai aqui do Rio 13 horas e chega em São Paulo às 18 horas.
ela tem 5 horas aí de duração, porque eu transmiti esse horário, tá? Não é o que ela tem lá cadastrado. Só essa parte que é o que eu transmito. Então, eu comecei 1 hora, finalizei 18 horas, são 5 horas de viagem. A NTT, no novo marco, fala que a gente tem que transmitir lat long e velocidade a cada 3 minutos. Se a cada 3 minutos eu preciso ter, pelo menos aí, quantos 100 reportes. A gente chama de report, tá? Mas é envio de dado de velocidade, tempo, localização, falando qual é a viagem, qual o carro, qual o motorista, certo? Se eu tenho que ter no mínimo 80%, de registros lá validados na NTT para que aquela viagem considere válida, tá? Então, isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Não é só a avaliação do início e fim, e sim do percurso de como ela está sendo transmitida e executada, e vocês vão ver mais para frente que ela vai aprimorando um pouquinho mais esses dados. Brenda, muda muita coisa em relação ao que eu já tenho em relação nisso? Não. Não muda. Na transmissão, na operação. O que muda é na avaliação, tá? De desempenho. E o que muda é para a gente, né, Dia, se tiver aí. Nas mudanças aqui, impactos no novo app que a gente vai lançar do novo marco. Isso muda. Então, o que acontece? A outra questão nesse ponto, nesse quesito de cumprimento de viagem, que é muito importante vocês saberem, é que todos os desempenhos, eles são avaliados com base, o dado é válido, tá, gente? Com base nos dados cadastrados na plataforma da NTT. Brenda, mas eu vi lá que eu fiz de viagem, você integra com o sistema de venda e eu tenho minha grade operacional e está aqui 80% que eu cumpri, 90%. Bom, a NTT tem um cadastro dela de o que foi habilitado e o que, conforme eu mandei, tá de acordo. Imagina que eu mando um dado e aquele motorista não está habilitado. Aquela viagem foi descartada? Sim. Ela não considera como uma viagem que foi executada adequada, tá? Aquele motorista como é que fala? A carteira de habilitação vencida, ou não está habilitado, não está ativo, o carro não está ativo, aquela tara ali, ela está com uma suspensão, ela não está ativa, isso aí tudo conta. O que nós da Atrive aqui fizemos? Nós estamos pleiteando lá, nós estamos solicitando a NTT para que a gente possa acessar e ter uma integração com os dados cadastrados de vocês, lógico, com a autorização de vocês, dos dados cadastrados lá no sistema, CISAB, Sigma, e dentre outros sistemas que vocês utilizam para fazer o cadastro de linhas de carro, de motorista, enfim, porque aí os indicadores aqui do nosso lado também pode dar bem bonitinho e a gente não precisa depender de uma entrega parcial da NTT para a gente saber em que nível está cada TAR. E sim, a gente vai ter um nível aqui logo após a viagem, né? Logo após do dia anterior. Certo? Então, esse é o descobrimento de viagem. Como que é a avaliação? Basicamente, então tem ali quais dados, início, embarque, fim de viagem, velocidade, tempo e localização, mínimo de 80%, né? Que são os dados que precisam estar enviando. E como seria a avaliação? Nível 1, para quem tiver acima de 80%, acima de 80%, ou igual ou superior, exemplo, eu tenho 100 viagens cadastradas, habilitadas lá na NTT, e, gente, a NTT também não diz sobre períodos mais, né? Tipo, é um mês fechado, né? Ela só fala, se eu entrei agora, tenho 150 habilitados, vou pegar o último período, ela pega o último período, vê lá a quantidade de habilitada, vê a quantidade que vocês executaram, né? Que a empresa executou, bem executado, né? Com início, fim, 80% e tudo aquilo que eu comentei. E se estiver acima, eu fiz 85 viagens das 100 habilitadas, eu estou com 85, eu estou nível 1. Se eu fiz entre 50 e 80
Não, 55 viagens, eu estou ali, nível 2. Inferior a 50, mas superior a 30, estou no nível 3. E inferior a 30 ou indefinido, o que é indefinido, no caso, empresas que é nova e ainda nem tem essa avaliação, ou empresas que não mandaram nenhuma, tá? É nível 4. Já vou antecipar uma informação. Para empresas que recebem 3 e 4 num período de avaliação anual anterior, ela nem consegue uma nova TAR, tá? Nem consegue uma nova TAR, em qualquer um dos desempenhos, 3 ou 4. Tá? Então, isso é muito importante a gente ficar por dentro. Transmissão de bilhetes. Mudou? Mais ou menos. Vamos lá colocar aqui. A gente transmite, a NTT espera receber todos os bilhetes de passagens, né, vendidas daquela TAR, vendidas e canceladas no não embarcado. E do embarcado? Embarcados e não embarcados. O que mudou? Algumas empresas ficaram preocupadas, Brenda, mas o não embarcado a gente manda agora. Falei, gente, a gente já mandava a lista de todos os bilhetes vendidos, né? A gente já transmitia todos os cancelados, a gente já transmitia todos os embarcados. A única diferença é que ela vai fazer alguma mudança no Monitrip, claro, na 4499, para que esse dado fique mais fácil de apresentar. E eu vou transmitir. E é transmissão? Sim, transmissão. Como é que seria essa transmissão? Então, essa avaliação de bilhete, ela engloba todos os bilhetes que eu transmito. Não só o de venda, tá, gente? Como é hoje. Então, são os bilhetes de venda, os cancelados, os de embarque lá, os embarcados, e os bilhetes não embarcados. Como que vai ser enviado? Lá na resolução, no marco regulatório, ela diz: todo dado provenientes ali do Monitrip, ele tem que ser transmitido diretamente do carro para a NTT. Nós somos a única empresa fornecedora Monitrip que somos homologados pela Vanzolini e auditados, onde eu garanto que o dado que está saindo do carro é fiel, horário, localização, tudo é fiel ao que eu estou mandando para ela. Tá? É uma das poucas empresas que eu acredito que vai ficar... Agora vai ter um processo um pouco diferente para as empresas fornecedoras de Monitrip também. Então, o que acontece? Eu mandei todos esses dados não embarcados, né, que é não embarcado do sistema de venda, que são os vendidos e cancelados. A gente monta o mapa de viagem e ali a gente faz o embarque, e o embarque é leitura de bilhete, tá, gente? Leitura de bilhete. Leitura de bilhete, eu transmito. Sai o veículo, eu saio daquela localidade de embarque, eu transmito o que não embarcou conforme o mapa de viagem, tá? É basicamente isso para a NTT. Então, tem lá quais dados? Bilhetes de passagens emitidos e cancelados, passagens de bilhetes embarcados, que é chamado check-in, passageiros de bilhetes não embarcados, que é chamado no-show, tá? No momento, no ato do evento. Quando a gente fala no ato do evento, o que é isso? É quando ocorre o evento. Não é no final da viagem, não é nada disso. É no momento em que ocorre o evento, tá? Transmissão de bilhetes se enquadra no mesmo jeito, acima de 80%, só que a métrica ela tem todos os bilhetes que foram vendidos e os cancelados. Eu vou ter a TAR ali, todos os bilhetes vendidos e cancelados para aquela TAR. Eu tenho todos os bilhetes embarcados e não embarcados. Então, o percentual ali tem que ficar superior a 80%, ele vai estar no nível 1. E aí, sim, para quase todos os parâmetros, ele vai ser a mesma forma, tá? E nível 2, para aqueles que eu transmito, né, diferentes bilhetes. Algumas perguntas que eu posso estar respondendo, que eu acho que porventura vocês podem estar aí, eles estão sim com conexão com o BPE, né, com a Receita para identificar esses bilhetes. Muitos dos nossos clientes já têm contratado o check-in, né, já é prática.
então já faz esse processo de forma um pouco mais comum, natural, tá? Então, agora a própria NTT vai receber esse mesmo processo que a gente normalmente, às vezes, manda para validar aquele bilhete, para, às vezes, remarcar. Isso depende muito da política de cada empresa. Pontualidade. O terceira avaliação de desempenho, a pontualidade, também é uma das regras novas, né, do marco regulatório, né, que envolve essa transmissão de dados do Monitrip, e seriam todas as viagens que a gente transmite para ela, para a NTT, numa TAR. Óbvio que a gente está falando aqui sempre para a TAR, voltada não para a empresa mais, e sim para cada autorização que ela tem de linha ali. E aí ela espera receber o início da viagem, né? Como foi iniciado o horário. Então, você tem cadastrado, habilitado, que você vai executar uma viagem às 13 horas e saiu às 13h13. Ela é considerada uma viagem que está dentro do limite permitido para a NTT, nesse caso aqui. Então, assim, ela deu uma tolerância já de 30 minutos. Então, ela tem cadastrado lá aquela viagem, habilitada a viagem. Quando eu transmiti que foi executada às 13h30, 13h31, por exemplo, ela cai numa viagem que é válida? Sim, é válida. Porém, é uma viagem que ela não está te beneficiando em relação ao desempenho desse indicador aqui, que é de pontualidade. Certo? Então, enquadramento, a mesma forma. As viagens, eu fiz 100 viagens, dessas 100, 89 eu fiz abaixo, não atrasei mais que 30 minutos, show de bola, estou no nível 1. Se eu tive, né, vou dar o mesmo exemplo de 100 aqui, se eu tive 65 viagens que eu tive abaixo de 30 minutos, né, no horário abaixo de 30 minutos, e o restante das minhas, né, as minhas 35 ali, eu atrasei mais que 30 minutos. O desempenho, você já está no nível 2, certo? E assim sucessivamente. Ok? E generalidade, a gente tem ali o último indicador, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que vai muito da prestação de serviço convencional. E qual é o conceito de serviço convencional? Tá? É a gratuidade. São as gratuidades. Então, gente, não importa para a NTT quantas viagens, leito-cama, executivo, você está fazendo ali em cada... Quantas viagens, tá? Né? Não é que não importa, mas ela vai olhar muito o quê? Você está oferecendo as gratuidades que a lei pede. E como ela vai avaliar, né? Então, a classificação desse serviço, a gente tem como o envio do bilhete, a gente vai pegar quais são os serviços que estão categorizados como serviço convencional. É diferente de ônibus convencional, né? Na minha época, eu estava acostumada com aquela que a gente abria janela, convencional, né? Mas hoje quase que as empresas não têm ônibus convencional mais. Então, acaba sendo as viagens, qualquer tipo de viagem que oferece o serviço convencional. E o que é um serviço convencional? É um serviço de gratuidade, certo? Então, como é que é a qualificação desse indicador? É o número de viagens transmitidas que você ofereceu o serviço convencional. Eu vou agora mudar um pouquinho o exemplo e vou colocar para 20 viagens, tá? Vamos supor que 20 viagens que você tem que fazer dessa TAR, uma viagem seja da regularidade mínima, tá? Uma única viagem. Vamos supor, eu tenho Rio-São Paulo, eu fiz 20 viagens, eu precisava fazer pelo menos uma, tá? Na regularidade mínima, para ter aquela TAR. Fiz aquela viagem. Aquela, obrigatoriamente, tem que ter o serviço convencional. Beleza? Então, se eu fiz uma, eu tenho quantos por cento aí? 10%.
É isso mesmo? 10% ou não? 5%. Beleza. Então, tem gente que fez assim para mim e eu vi. Então, isso aí. O Virgílio ali fez 5%. Isso mesmo. Então, o que acontece? Eu preciso ter no mínimo 10%, vamos dizer assim. Então, eu tenho 20 habilitadas ali. Se eu tenho que ter 10% de todas as minhas viagens, pelo menos, tá, gente? Não é para ir para o indicador agora, não. Pelo menos de gratuidade, eu estou dizendo que eu tenho que fornecer pelo menos 2. Uma que é obrigatória, que é da regular, e o restante em qualquer outra serviço aí. Ah, Brenda, mas todos os meus outros serviços dos 20 eu fiz leito-cama. Você vai ter que disponibilizar ali uma gratuidade leito-cama, você tá entendendo? A gratuidade que é obrigatória lá, que é aquele número obrigatório na norma, ok? Então, a gente está olhando viagem. Ó, nosso olhar aqui, Monitrip, a NTT, viagem. Eu estou olhando viagem. Então, se você transmitiu que aquela viagem teve a gratuidade, se a gente tem isso, a gente já passa para o cálculo de desempenho agora. E aí ela diz o quê? Para a empresa que teve, uma coisa é a regra de gratuidade, tá? Que eu tenho que oferecer todas as minhas regularidades mínima, para todas as viagens, regularidade mínima, e ainda 10% do total. Entendeu? 10% do total. Então, eu teria que, obrigatoriamente, estar fazendo mais uma viagem, porque eu tinha transmitido só 5%. Então, eu tenho que fazer mais uma viagem, qualquer uma das que você pediu a habilitação e das que você pediu e foi habilitado ali para fazer a gratuidade. Só que 10% é o mínimo, gente. Para enquadramento e desempenho, a gente está falando aqui de 20%, superior ou igual a 20% para você estar no nível 1. Então, tirando aquela regra que eu falei, no grosso, se eu fizer 100 viagens ali, eu não estou entrando na regularidade mínima, mas se eu fizer 100 viagens, eu estou dizendo que 20 viagens eu tenho que ofertar o serviço convencional. E o que é o serviço convencional? A gratuidade. Tá? A gratuidade, tá? Independente do meu tipo de conforto ou de poltrona ou de serviço que eu estou oferecendo ali naquela linha, naquelas viagens. Certo? Tudo bem? Então, e isso aí vai caindo. Esse é o único indicador que é diferente. Se você ficar acima de 20, você é nível 1, entre 10 e 20, nível 2, entre 8 e 10, que você já está abaixo daquele enquadramento que é exigido pela norma, você está no nível 3, inferior a 8, você está no nível 4, tá? Novo marco e o desempenho geral. E aí, tudo bem. Novo marco e o desempenho geral. Mas como é que fica o desempenho geral, então, da minha empresa, já que eu não vou ser mais avaliada nível 1, nível 2, nível 3 e SINATAR? Por quê? Os impactos de você não estar dentro daquele enquadramento, ela diz respeito a TAR. Então, eu posso perder uma TAR, eu posso ser caçada naquela TAR, eu posso levar suspensão naquela TAR, eu posso abrir para aquele nível econômico ali e abrir para um... Porque lá também diz, quando eu falo naquela parte de... Para quem já leu a resolução, né? Naquela de... Meu Deus, esqueci agora. Naquela parte de nivelamento econômico, operacional e técnico ali, para ela entrar com o novo mercado ou não, basta uma empresa estar no nível 3 ou 4 para ela falar assim, então tá, tem uma nova entrante, vai ter uma nova entrante naquele mercado, entendeu? Naquela TAR. Então, a empresa em si, ela não é desabilitada, mas as avaliações de TAR, ela vai ficar ali e vai impactar na própria TAR. Ah, Brenda, mas e se eu precisar de outra TAR? Aí é que entra. Começa a ter algumas avaliações também no geral dos desempenhos, daqueles 4 itens, tá? Que é o desempenho geral. A NTT, ela diz o seguinte na norma. Nós vamos avaliar as empresas anualmente. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu vou chamar de ciclo de avaliação, tá? E o ciclo de avaliação, o que vai dizer?
eu vou pegar todos os 4 desempenhos ali e vou fazer uma média aritmética. Então, você é nível 1 no desempenho, vamos pôr, no primeiro desempenho ali de cumprimento de viagem, você é 1. No segundo, que é de bilhete, você é 2. No terceiro, você é 4. E no quarto, você como é que é? 5, né? 1, 2, 3, 4, aliás, 4. O que é? Ela faz uma soma mesmo. Você é 1 com 2, 3. Com 3, 6. Com 4, 10. Você tirou uma nota 10. Quantos níveis que são? 4, não são? 4 desempenhos, indicadores ali? 4. Divide por 4, sua nota é o quê? 2,5. Então, é chamado IQT. Isso chama IQT, tá? Essa avaliação, ela vai ser liberada de 3 em 3 meses, só para a empresa saber em que nível tá ali, para até avaliar algumas questões. Porque eu não vou entrar no detalhe do marco, mas vai ter janelas, né, ordinárias, extraordinárias de abertura de mercado. Então, vai acontecer na segunda quinzena de março ali. Então, ela já espera ter um primeiro indicador, um primeiro, né, IQT ali da empresa, pelo menos parcial, tá? Mas ela sempre vai lá para o ano anterior, para o IQT do ano anterior. Como que fica? Eu fiz a conta 2,5, né? Se eu ficar no primeiro 1, no segundo 2, no terceiro 3, o outro 4. Soma 10, divide por 4, deu 2,5. Eu sou, então, classificada ali superior a 2, inferior a 3. Eu sou classificada como B. Então, aí agora eu tô falando da empresa, tá? A transportadora. A transportadora é habilitada ali e ela é nível a classe A. Ela é classe B, ela é classe C e classe D. Essa classe C e classe D, aí já começa a complicar um pouquinho para como empresa, não só na TAR, tá? Especificamente naquela TAR. Entendeu? Então, muita atenção, porque é construir um caminho aí de operação. Entendeu? Então, essa é a classificação de desempenho geral. Todo o marco regulatório, desde a primeira linha que você lê ali, desde da primeira parte, que é a parte de habilitação ali, falando sobre termo de autorização e habilitação de empresa, ela fala sobre esse indicador. Entendeu? A empresa nova, óbvio, ela não vai ter ainda indicador, então ela vai avaliar. Uma empresa que já opera, ela fala sobre a habilitação dessa empresa e uma autorização em relação a esse desempenho geral. Outra informação importante aqui de passar. Transição, período 24, agora de 2024, né? Fevereiro a agosto. Esse é um período chamado de transição para a NTT. O marco foi publicado agora, né? 29 de dezembro, se eu não me engano, finalzinho de dezembro. Já está valendo para janeiro. Porém, ela ainda tem alguns passos, nós estamos chamando de período de transição. Quando que entra, de fato, no período de transição? Em fevereiro. E quando finaliza esse período de transição? Agosto. Teoricamente, nessa data, não tem ninguém lá no Monitrip antigo, assim, transmitindo os dados, nível 1, nível 2, nível 3, como vocês estão acostumados, e já vão estar sendo qualificados nesse novo marco. Mas, frente a isso, tem uma janela, gente, é bom para eu acalmar vocês também, acalmar todo mundo, tem uma janela de passos aí, tem um cronograma. A NTT, em fevereiro, e aí eu estou dando essa informação que eles me passaram, eles vão fazer uma atualização dos sistemas de cadastro deles, que é o Sigma e CISALP. Então, agora em fevereiro. Por quê? Para que vocês comecem o processo de habilitação, tá? Solicitação de tá e aquele esquema todo aí que o jurídico deve estar, né? O pessoal jurídico deve estar meio que, né, já correndo atrás de todos aqueles dados que falam a norma. E aí ela faz na sequência um workshop com o pessoal, quem vai operar esses sistemas. E também falando um pouquinho sobre, inclusive vai ser convidado também os fornecedores Monitrip nesse workshop, que ela vai mostrar como é que cadastra, como é que habilita, como é que desabilita, porque tem regras de motorista, se vale motorista para 2 operadoras, e está escrito aqui, já adianto que não vale.
se vale carro para 2 operadores simultâneos, entendeu? Só pode ser habilitado em um e pode ceder para outro, mas tem período de cessão. Então, assim, tem algumas regras que a gente, né, que a gente aqui já está preparado, porque a gente está tendo que preparar o sistema e o aplicativo, porém, também a gente, vocês vão receber essas informações da própria NTT. Então, vai ter esse workshop que eles esperam estar fazendo logo após essa atualização de sistema que vai acontecer agora em fevereiro. Então, a gente acredita em março, vamos colocar. Daí, a gente vai ter 90 dias para adequação do Monitrip após as mudanças técnicas que são mais simples, mas elas têm algumas mudanças que eles precisam colocar lá na resolução 4499 do Monitrip, que a gente está até acompanhando, tá? Por quê? A forma de mandar é diferente, então ela tem que falar como que espera receber. Lembra que vocês têm algumas viagens que a gente transmite e ela é recusada? Certo? Então, ela é recusada porque ela não foi validada. Pode ser que o formato do dado não era como esperado ou não está como cadastrado. Então, a gente precisa fazer algumas alterações. Então, após essa alteração, a gente tem 90 dias. Nesses 90 dias, a gente tem todo esse período aí para adequar, para vocês baixarem o novo aplicativo, enfim. A gente vai fazer mais algumas rodadas dessa, exclusiva para o aplicativo, para os nossos clientes, exclusiva para esse entendimento. E outro lembrete que a NTT, né, até na última reunião, deixou bem claro, ela deixou muito claro isso. Eu falei, então, peraí, então, os dados, eles vão ser a partir de quanto? Eu falei, desde janeiro de 2024. Então, lembra que eu comentei com vocês que tudo eu estou mandando já? Então, os dados, eles são desde novembro, de janeiro de agora, entendeu? A adequação de todo o sistema, tanto ela como a gente aqui, vocês, operacional, de mandar, de contratar check-in, de fazer no-show e etc., a gente tem esse período de adequação, tá? Na Trivia, a gente tem o lançamento do novo produto, né, que em cima desse novo marco, porque a gente vai precisar fazer as mudanças necessárias para o novo marco. Então, a gente vai fazer mudança. 100% dos nossos clientes vão ter que estar na plataforma full, né? Que é a plataforma completa que a gente chama. A gente tem um E-Trip plataforma light na Quadri, a gente tem um E-Trip plataforma full, que é no Sing, na New GPS. Então, ela vai mudar, vai ter a parte de dashes com relatório de desempenho por TAR, por viagem, tudo que vocês viram aqui. Vai ter o lançamento do novo E-Trip, vai ter o check-in mais interativo, onde tem a capacidade de operar várias linhas simultâneas, linhas em conjunto com linha intermunicipal, porque libera nessa nova regulamentação, né? Então, para o motorista ter mais usabilidade, ser mais fácil, a gente ter mais facilidade nesse processo aí, e vai ter mais outras coisas relacionadas ao novo marco que a gente vai falar, mas esse não é o tema agora, que eu extrapolei um pouquinho, relacionado ao nosso produto, e sim ao marco e o que vocês precisariam saber em relação ao marco. Bom, gente, era isso que eu queria transmitir para vocês. Eu queria ter falado um pouquinho.